Movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, MCU, a sua trajetória é um círculo. O termo uniforme refere-se ao módulo da velocidade. A força é perpendicular ao vetor velocidade, é uma força radial, porque aponta para o centro do círculo, e ela altera então a direção da velocidade. É chamada força centrípeta. Está mudando a direção da velocidade, né? Então aqui houve uma mudança de 90 graus, aqui mais 90 graus e assim por diante. Então o módulo se mantém constante, a direção está mudando. Então no movimento circular uniforme, a força não altera o módulo da velocidade, mas a sua direção, né? A direção da velocidade é que vai mudando devido à aplicação da força. MCU. Bom, por que eu preciso? Eu preciso de uma força para haver a mudança na direção em que o corpo está se deslocando. Porque caso não tivesse uma força, o movimento seria retilíneo uniforme. E aqui não tem força aplicada. Então, esse daqui é uma força aplicada. Então, altera a direção do movimento. Então, no movimento circular uniforme, eu posso ter também, além do movimento circular uniforme, eu posso ter um movimento circular acelerado. Então, eu tenho uma aceleração que altera a direção e uma aceleração que altera o módulo. Então, eu tenho a aceleração radial e a aceleração tangencial. A aceleração radial faz a variação. Opa, aqui está ao contrário. Espera só um pouquinho. Ficou ao contrário aqui. Por quê? Aqui, então, ficou dessa forma, né? Então, a aceleração... Não, também não funcionou. Peraí. Vou voltar aqui e vou só trocar. Então, a aceleração radial varia a direção da velocidade, essa daqui, e a aceleração tangencial vai fazer com que haja variação do módulo da velocidade. Então, eu preciso de... Lógico, eu poderia dizer assim, tem duas acelerações, eu estou dividindo em os dois comportamentos, né? Mas eu posso somar as duas acelerações aqui, né? Tá aqui a resultante, a aceleração resultante está aqui. É um vetor só com suas componentes, né? Tangencial e radial, posso pensar dessa forma. E tem uma força aqui, né? Para que possa... Eu tenho uma força radial e uma força aplicada tangencial para poder ser um movimento circular acelerado. Vamos trabalhar com movimento circular uniforme, no caso. Tá? Aqui. Então, se eu tenho θ, este ângulo aqui, então o corpo está se deslocando numa trajetória circular, eu chamo esse θ de deslocamento angular. E a unidade é em radianos. A variação do θ com o tempo, a taxa de variação de θ com o tempo, é a velocidade angular. Então, se o ângulo é em radianos,
A variação, então, no tempo desse ângulo é dada em radianos por segundo. Professor, eu não posso colocar em graus aqui, o deslocamento em graus ou em grados, que são outras unidades de ângulo? Posso. Então seria, né, graus por segundo, grados por segundo, posso. Mas a gente vai usar, na física, de modo geral, a gente vai usar radianos. E na aula de hoje vai ficar um pouco mais claro por que a gente vai usar, que a gente usa radiano. Tá? Essa velocidade também não pode ser em rotações por minuto? Pode também. Também é uma possibilidade. Rotações por minuto. Veja que o θ em graus, grados, radianos, na verdade não é propriamente uma dimensão, né? É adimensional, são unidades, mas não é igual a metros em metro quadrado, sim, isso é uma dimensão, né? Linear, é uma área, né, que é bidimensional, é uma dimensão. No caso, graus e radianos e rotações não é uma dimensão propriamente, é uma contagem. Então, por exemplo, ômega, como é chamado desse Wzinho aqui, né, mas é ômega, 2π radianos por segundo. O que são 2π radianos? 2π radiano é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é 2π radianos. 2π, 360 graus. 2π radianos por segundo é a mesma coisa que uma rotação por segundo. A rotação, por exemplo, de um motor, né, em rotações por minuto. Então, o motor de automóvel está lá, naquele, um dos relógios que tem, chama relógio, né? Dos medidores, tem lá 2, 4, 6, sei lá, né? Esse daqui seriam 1000 rotações, 1000 rotações por minuto no carro. Então, são 2000 rotações por minuto. Então, aqui seria em RPM. Rotações por minuto. Então, isso daqui, então essa grandeza, rotações por minuto, radianos por segundo, graus por segundo, etc., é a velocidade angular. Então, qual a velocidade angular de um carro que percorre uma pista circular e completa uma volta em 2 minutos? Então, aqui no caso, se ômega for constante, então uma velocidade constante do carro, vai ser delta, θ, já que aqui é derivada, se for constante, é uma razão entre duas grandezas finitas. Delta de diferença, né? Então, delta θ sobre delta t. Então, aqui uma velocidade, né? Por exemplo. Então, fez uma volta que é um ângulo de 2π radianos em 2 minutos, em 120 segundos. Então, radianos por segundo. Também eu poderia colocar aqui, isso aqui é a mesma coisa que 2 rotações por... Opa, 2 não, né? Uma. Isso aqui é a própria definição de um RPM. Uma rotação por minuto, né? Deu uma volta. Só que a gente não usa, não é usado, não se usa, né, rotação por minuto quando não se tem um rotor. O que é um rotor? Um rotor é quando você tem um eixo que rotaciona. Propriamente não é uma rotação, né? Ele está fazendo uma translação aqui em torno desse eixo aqui, né?
o carro. Então, quando você não tem um rotor, um eixo qualquer, né, um sarrilho de posto que seja, aqui pendurado, o sarrilho de posto tem lá a corda e o balde lá no fundo. Tudo bem, aqui eu vou dar volta, eu vou girar a manivela é uma máquina simples, então eu vou girar a manivela e aí eu vou ter rotações aqui, o motor, então a gente usa RPM, essa unidade mais quando é rotação, mas é velocidade angular. Qual a sua velocidade tangencial se o raio vale 100 metros? Então, como que a gente calcula a velocidade tangencial desse carro aqui? Qual que é a velocidade aqui, em metros por segundo, vamos dizer, né? Desse carro aqui. Onde que está? Tá aqui. Qual que é a velocidade aqui? Aqui é a velocidade. Então, se V for constante, vou ter ΔS sobre ΔT, né? O deslocamento aqui. Tá? Uma volta completa a gente já conhece, né? Quanto que vale o comprimento de uma circunferência? Então, isso daqui é o comprimento, né? Comprimento da circunferência. 2πr. Então, o S, que é o comprimento da circunferência, 2π vezes R, que é 100 metros. Então, V é 200π sobre 120, o que? Metros por segundo. Bom, posso fazer a conta aqui, mas não precisa, sabe? Então, comprimento, isso para V constante, então a velocidade em todo o trajeto. Se não for constante, por exemplo, se isso daqui não for constante, estiver variando, aí eu vou poder definir isso aqui também como velocidade média, ΔS sobre ΔT, também a mesma coisa. A única coisa que eu teria é velocidade média, aqui, 200π sobre 120 metros por segundo. Velocidade média. Relação entre velocidade angular e velocidade tangencial. Na verdade, a gente já usou até uma relação ali, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho que θ, 2π, então, se o meu ângulo for 2π, o comprimento da circunferência é 2πr. Se o ângulo for um Δθ qualquer, o comprimento que está subentendido por esse ângulo Δθ vai ser Δθ vezes R. Então, quando era 2π, 2πr. Quando é um Δθ qualquer, Δθ vezes R. Então, se eu tenho essa expressão aqui, V igual a ΔS sobre ΔT, então, isso aqui é a velocidade escalar, né? ΔS, então, é o comprimento da trajetória, a gente já usou isso em outros momentos, S com comprimento da trajetória, né? Vem de space, no inglês, esse S aqui se usa dessa forma, então, de espaço percorrido. Se a gente substituir esse 1, essa expressão 1, nessa 2 aqui, vai aparecer Δθ vezes R sobre ΔT. E aqui o Δθ sobre R, Δθ sobre ΔT, é a própria velocidade angular, né? Δθ sobre ΔT. Então, substituindo, eu vou ter que V igual a ômega-R. Aqui, né? V, isso aqui é ômega-R. Essa quantidade aqui é ômega, né? Ômega. Então, V igual a ômega-R. Posso também dizer que o ômega é igual a V sobre R, também se usa, né?
tanto em uma como em outra, se costuma utilizar. Às vezes eu quero o ômega a partir do V, ou quero V a partir do ômega. A aceleração angular é igual a d ômega sobre dt. Então, também se usa aqui para quê? Não para movimento circular uniforme, né? Isso aqui é para um movimento circular acelerado. Então, se ômega for constante, então o movimento circular uniforme, a aceleração angular é igual a zero. Movimento circular uniforme. Agora eu vou entrar numa dedução dessa aceleração radial aqui. É uma dedução que eu acho que vocês têm plenas condições de acompanhar, que já viram cálculo. Vou usar um pouco de cálculo, vou usar muito cálculo. Na verdade, eu vou usar as derivadas das funções trigonométricas. Vocês já viram isso? Derivadas das funções trigonométricas? Já, professor, já vimos né? derivadas, já. Então, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno menos seno, é isso que eu vou usar. Só isso, os derivados das funções trigonométricas. Então, nesse ponto aqui, eu vou criar dois sistemas de referências aqui. Então, um sistema de referência que vai acompanhar a partícula, que é um versor, quer dizer, um vetor unitário tangencial, e um vetor unitário radial, normal, radial, aqui. Né? Por exemplo, quando a partícula estiver aqui, por exemplo, tá? Nesse ponto, então eu vou ter, por exemplo, aqui vai estar o vetor unitário t, e para cá o vetor unitário o n. Aqui, né, nesse caso, estaria como aqui, né? O n e para cá o t. Então, o tangencial tem a mesma direção da velocidade e o normal tem a mesma direção da aceleração. Então, sempre, nesse ponto aqui, para onde que está a aceleração? A aceleração é radial, no movimento circular uniforme. Aqui é a aceleração. Onde que está o vetor unitário normal ou radial também, tanto faz? O n está aqui, nessa direção. Para onde que está a velocidade? A velocidade está aqui, nessa direção. Onde que está o u de unitário t? Está nessa direção aqui. Então, esses vetores unitários, nesse referencial, eles acompanham o movimento da partícula, né? O sistema referencial acompanha o movimento da partícula e vai estar sempre o t na direção da velocidade e o n na direção da aceleração. Tá? Então, aqui é a, né? A aceleração radial. A aceleração radial, nesse sentido. Tá? Outro sistema que está em azul aqui, vou até colocar o meu sistema em azul daí aqui. Outro sistema que está em azul é os vetores unitários x e y. Eu coloquei u também, mas eu poderia colocar aqui i e j. Para cá, i e j. Aqui, i e j. Tá? Então, não acompanha o movimento no IJ, é sempre o mesmo. Tá? Está aqui, coloquei ali os vetores, mas estão aqui, né, o eixo X e o eixo Y aqui. Tá? Então, coloquei aqui os versores. Né? Tá? Vocês entenderam esses dois sistemas de referência? Tá? Tranquilo, né? Só eu preciso desses vetores aqui para poder obter essa relação entre a aceleração que eu quero, tá? Eu quero obter a aceleração radial em função
tá, da velocidade. No caso, ou como um escalar aqui, função da velocidade, tá? Tangencial, né, aqui, essa velocidade aqui. Ok? Bom, eu tenho aqui esse ângulo φ, tá? Que forma aqui do eixo x com o vetor UT, é o ângulo φ, tá? Que vai ser sempre, pegando aqui para um ângulo aqui, né? Deixa eu pegar aqui o ângulo, esse aqui, então está se deslocando, tá? Esse ângulo φ aqui é o mesmo ângulo φ aqui, tá? No caso, não aqui, né, mas para frente, está relacionado, tá? Deixar assim, vou chamar esse aqui de φ, esse ângulo aqui de φ, ele está relacionado com este ângulo aqui. Tá? Ele faz... Aqui não, né? Tá? Aqui. Com esse daqui é o próprio φ, tá? Aqui vai ser, na verdade, 90 menos φ, mas eu vou chamar de φ e está relacionado. Isso que é importante. Na hora de derivar, vai dar o mesmo valor. Temos no ângulo, a variação de um vai ser igual à variação do outro. Tá? Então, quer dizer, esse aqui é θ, vamos dizer assim, aqui é φ, daí dθ dt, tá, vai ser proporcional a dφ dt. Então, é isso que importa, tá? Que eu posso usar um em função do outro, porque a velocidade com que esse ângulo corre, né, não é proporcional, não é igual, na verdade. A velocidade com que o corpo corre aqui, a velocidade angular com que ele corre aqui, é o mesmo do vetor aqui que vai estar se movendo nesse sentido. Para provar um pouco isso, dizer assim, olha, depois que a partícula está aqui, né? Depois que ela der uma volta, que é a velocidade, então, com uma velocidade dela de 2π sobre o período total que ela deu uma volta, esse vetor velocidade vai estar aqui de volta, também vai ter dado uma volta. Exatamente, né? Quer dizer, enquanto esse vetor radial der uma volta completa aqui, o vetor v também vai dar uma volta completa, igual, né? Então, a variação deste ângulo θ aqui, a variação desse ângulo φ é a mesma, é isso que me importa. Tá? Porque depois esse dφ dt ou esse dθ vai ser a velocidade angular aqui. Tá? Vocês entenderam aqui, né, esse movimento aqui, né? Vou até colocar aqui. dθ dt, dφ dt, que é ômega. Como eles estão sempre 90 graus, esses ângulos vão se manter dessa forma. Essa relação vai se manter. Então, qual que é a aceleração? Então, é dv dt, como definido, né? Isso aqui está em negrito dizendo que é o vetor, que é a variação dessa velocidade. E eu estou escrevendo, então, a velocidade v aqui, tá? Como o produto do módulo vezes a direção. Então, esse aqui é o módulo da velocidade, e aqui é um vetor na direção, né? Um versor. É como a gente já fez, né, várias vezes aqui. Tá? Tem um vetor aqui, que vale 2, e aqui vale, para não ficar igual, 1,8, e aqui 2. Então, eu digo aqui, esse vetor aqui, não sei se aqui é o vetor A, então o vetor AX é igual a 2i.
né, que é o I é a direção aqui. É o U de X também, né? 2U de X. É isso que eu estou escrevendo aqui, ó. É a módulo da velocidade vezes o vetor que está na direção sempre da velocidade aqui, que é esse U de T. Então, explicitando o módulo e a direção sentido. E agora eu vou derivar. Bom, antes eu só derivava o V aqui para achar a aceleração, só o módulo. Mas eu não posso fazer isso. Ah, obrigado. Que delícia. Eu não posso fazer isso, simplesmente derivar o V, por quê? Porque o U também varia, né? Também não é constante. Então eu tenho o V é função de duas variáveis, da variável módulo e da variável direção-sentido desse vetor. Então eu aplico a regra da cadeia. É U de T vezes V, V, né, vezes U de T derivada de V, V derivada de U de T. Tem que fazer a regra da cadeia. Então, derivo um, mantenho um constante, derivo o outro e mantém daí o outro constante. Tá bom. Ok? Tá? Tudo bem aqui, né? Sim, prof. Tá. Bom, vindo para cá, esse aqui, só para a gente... Bom, esse daqui vai ser igual a zero, porque o módulo no movimento circular uniforme, esse aqui é uma constante. Então, a única coisa que está variando mesmo é a direção e o sentido. Então, eu tenho que achar uma relação da derivada desse vetor unitário aqui. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Só um pouquinho que eu abri essa janela. Eu tenho isso aqui, né? A aceleração é V derivado do vetor unitário na direção tangencial. Cadê o pointer? Tá para cá. Eu só peguei aqui e separei mais claramente a decomposição do vetor U na direção tangente, do vetor unitário na direção normal, radial. Aqui, então, esse U de T na direção, esse na direção tangente vai estar o Y seno de φ, aqui esse é o ângulo φ, e o X cosseno de φ. Tá? Esse o X aqui eu pus só para reforçar que é unitário, mas é o mesmo I, né? I cosseno de φ. Então eu estou considerando, esse é um vetor unitário, né? Como que a gente decompunha, né? A gente já decompôs diversas vezes isso, então tem aqui o eixo X, para cá o eixo Y, tem um vetor qualquer, o vetor A. Então foi o que era, por exemplo, um exemplo que a gente fez mais, que vai lembrar isso. No plano inclinado, um corpo, a força peso, então a gente decompõe, né? Aqui PY, para cá PX. Quanto que é PX? PX é P, né? Seno do ângulo alfa. Tá? E o PX vai ser na direção I. É a mesma coisa aqui, só que se esse P for 1, né, se esse vetor aqui for 1,
Então, ficaria px igual a seno de alfa na direção i. Então, como esse daqui, o módulo de um vetor unitário é igual a 1, por isso que aqui aparece cosseno, no caso do x da forma como está escrito, né? Cateto adjacente cosseno de φ, e na direção, no cateto oposto, no cateto oposto, seno de φ. Então, que o φ da forma como ele está definido aqui. E aqui também, né? Eu tenho, dessa forma, eu tenho 90 mais φ, porque eu conto o ângulo, as funções trigonométricas a gente conta assim, a partir do eixo x aqui, né? Então eu conto daqui até encontrar o vetor. Então, a componente na direção y é seno de 90 mais φ, e a componente, né, na direção x é cosseno de 90 mais φ. Então, a gente vai voltar lá, né? Mas então u de t é o x cosseno de φ, u de y seno de φ. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, derivando, que é o que a gente quer, a derivada desse vetor, então derivando fica u de x agora é constante, né? Esse daqui é constante, não está variando, está sempre na mesma direção, né? O vetor i. Derivada do cosseno é menos seno, derivada do argumento, né? dφ dt. Derivada do seno é cosseno, derivada do argumento. E a gente tem, então, né? A derivada vai ser menos seno, u de x, mais u de y cosseno dφ dt. Então, essa aqui é uma segunda equação. Mas a gente consegue, o que a gente está querendo, né, já coloquei aqui, o que a gente está querendo é uma relação entre a aceleração radial e a velocidade, que é tangente, né? E a gente consegue aqui, se a gente olhar, então, o vetor unitário, como que é o vetor unitário normal. Então, a gente já falou, né? Vai ser u de x cosseno 90 mais φ, e u de y sendo 90 mais φ. Quando eu aplico, né, esse seno, cosseno aqui, eu vou ter u de x, o cosseno de 90 mais φ é negativo, porque está no segundo quadrante, então cosseno é negativo, e o seno no segundo quadrante é positivo, mas muda, seria... a gente, né, ver isso aqui, eu tenho aqui o seno, por exemplo, né? Tá? Pegar um ângulo qualquer aqui, esse aqui é o seno de x, né? Opa, aqui é seno, e aqui é o x. Então, esse aqui é o valor x e aqui o seno. Então, quanto que seria, então, seno de 90 mais φ? Então, eu somo 90, aqui é φ, melhor. Aqui é φ. Então, somo 90, vai... tá no quadrante seguinte, né? Então, para eu somar 90, seria a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, de cosseno aqui. Então, eu vou ter o cosseno aqui, né? Nessa posição. Tá? Eu só mudei o eixo, né? De seno para cosseno.
Então vai ser o seno de φ é a mesma coisa que o cosseno de 90 mais φ, que é aqui. Somo 90. Tá? Então, somo do eixo. Mas posso também aplicar, acho que fica até mais fácil para tirar dúvida com relação a isso, é cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de A, cosseno de 90, né? Seno de B menos... Não. Cosseno de A, cosseno de B é isso, né? Cosseno é cosseno de A, cosseno de B. Cosseno de A, cosseno de φ, menos seno de A, seno de φ. Seno de 90 é zero, o cosseno de 90 é zero, seno de 90 é 1. Então ficou menos seno de φ. Aqui, seno é seno de A, seno A cosseno B. Então, seno de 90 é 1. Seno B, seno φ, cosseno, né, de A, cosseno de 90 é zero. Então, fica só essa quantidade aqui, né? Seno de A com metade, né? Já... Nessa agora... Como é que fecha isso aqui? Fechou. Tá? Então, aqui, esse daqui, né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, cosseno de 90 é igual a zero, e esse aqui igual a 1. Então, sobrou só cosseno de φ aqui. Tá? Então, aqui eu peguei esse arco aqui, né? Ok? Só fiz isso, então. Apliquei a função seno do arco soma e cosseno do arco soma. E obtenho essa expressão aqui. Essa expressão acabou o meu problema. Era só isso que eu precisava. Por quê? Porque vejam que essa expressão aqui, ó, que está aqui, é a mesma que está aqui dentro. É a mesma expressão. Tá? Então, eu só vou copiar essa expressão 2 aqui, essa expressão 3, na outra. Então, está aqui a expressão 2, né? Aqui a expressão 2, aqui a expressão 3, e vou substituir uma na outra. Então, vai dar... e também a primeira que eu tinha obtido lá, da derivada. Então, essa daqui. Eu fiz a derivada, mas isso daqui era uma constante igual a zero, sobrou isso daqui. Então, se eu colocar essas três expressões aqui, ó, essa que é a equação 1, equação 2 e equação 3, substituir, eu obtenho isso aqui. Então, A, V, derivada de U com relação a T, é isso daqui que é U de N, e isso daqui, né, a derivada de φ com relação a T. E quem é de φ de T? A gente já viu, é um ômega. Então, A igual a V vezes ômega. Como V é igual a ômega R, que a gente também já viu antes, então fica A, que é a aceleração, é V vezes V sobre R, e a aceleração, então, o módulo da aceleração radial é V ao quadrado sobre R, que é algo que vocês já sabiam, já deve ter visto isso em cursinho, no ensino médio, que é a aceleração radial é o quadrado da velocidade sobre R. Essa expressão aqui. Então, resumindo, né, do movimento circular uniforme, eu tenho aqui a força centrípeta, porque é a força que puxa o corpo para o centro. Essa força centrípeta, ela é proporcional
a aceleração radial. Isso faz com que o corpo mantenha sua velocidade tangencial constante, v, perpendicular à aceleração. A velocidade ela é tangente à trajetória. O ângulo que esse corpo se moveu é o deslocamento angular, é o ângulo θ. A derivada disso com relação ao tempo, quer dizer, a taxa de variação desse ângulo, é chamada velocidade angular. A velocidade angular ela está relacionada com a velocidade tangencial a partir do raio da trajetória. E a aceleração radial, aqui botar sobrenome nesses aqui, então é tangente e aqui radial, e a aceleração radial é v ao quadrado, é a velocidade ao quadrado sobre r. Tá? A aceleração radial. Essas são as grandezas que caracterizam o movimento circular uniforme. Então, a força, a aceleração, o deslocamento, velocidade angular, velocidade tangencial e aceleração radial. Vamos aos exercícios, né? Como eu disse para vocês. Então, foi mais ou menos 1 hora com a teoria. Qual a velocidade de um velocista ao fazer uma curva de 25 metros de raio, com a aceleração, desculpa, com velocidade de 10 metros por segundo, para onde aponta o vetor aceleração? Poxa, a mesinha aqui está encostando, está sensível esses dias aqui, encostou, já está mudando. Então, que é um movimento circular do velocista, né? Aqui o raio ele nos dá de 25 metros. Né? A velocidade, então a velocidade tangencial dele, velocidade tangencial 10 metros por segundo. Então vamos achar não só o que ele está pedindo, né, mas vamos achar, começar a achar pela velocidade a aceleração, então vamos achar o que ele está pedindo, a aceleração radial é v ao quadrado sobre r. V está no sistema internacional, então 10 ao quadrado, 25 metros, dá 100 sobre 25, igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Para onde que aponta? Aponta para o centro da trajetória. Então, em qualquer lugar, a aceleração radial aponta para o centro da trajetória do movimento. Quanto que é a velocidade angular? Então, para a gente ampliar um pouco mais. Então, V igual a ômega R ou ômega igual a V sobre R. Então, qual que é a velocidade angular? É 10 sobre 25, que é igual a 1/4, ou vamos multiplicar por 4, né, melhor, né? 40 sobre 100, 0,4, o quê? Metros por segundo? Graus por segundo? Não, radianos por segundo. Velocidade angular. Então, temos todas as grandezas, velocidade,
ângulo, e velocidade angular, velocidade tangencial e aceleração radial. Um satélite se move em volta da Terra numa órbita circular a 640 km de altura. O tempo de revolução é 98 minutos. Qual a velocidade do satélite? Qual a aceleração em queda livre na órbita? Professor, no raio eu terei que pegar esses 640 quilômetros mais o raio da Terra, né? Acho que ele não tá. Tá mutado, professor. A gente não tá te ouvindo, professor. Exato, desculpe. Exato. Pode usar 6.370 quilômetros. Tá bom, obrigado. Sim. Aí, no caso, né, essa altura, na verdade, seria a altitude, né? Porque aí o raio médio ao nível do mar, né? Seria. Uhum. Então, R igual esse valor, né? Quer dizer, o raio do movimento, né? O raio do movimento. Então, está aqui a Terra. Está aqui a Terra. E aqui o satélite, vamos dizer assim. Então, aqui vale 640 quilômetros. E aqui vale, não está em escala, óbvio, né? 6.370 quilômetros. Então, o satélite está a uma distância do centro da Terra, onde ele vai orbitar, vamos dizer assim, de 7.010 quilômetros. Bom, a gente poderia ter pego, já que essa órbita circular, a gente podia pensar, mas é no Equador, é polar. Bom, tanto faz, é só um exercício, né? Então, o tempo de revolução, então S, ou T, o tempo, né, o período, é 98 minutos. Bom, isso dá 98 vezes 60, isso aqui em segundos. Então, a velocidade é 2πr dividido por 98 vezes 60. Vamos pôr aqui para facilitar, né, o cálculo. Vamos abrir o Excel, que fica bem simples fazer. Então, vai ser aqui 98, 640, 6.370. Pronto, então, a velocidade vai ser igual a 2 vezes π vezes R, que é este. Vocês não estão vendo direito, né? Vamos ampliar um pouquinho aqui. Prof, você pegou o tempo. Não, tempo, é isso. Aqui, né? Este, mais esse. Tentei ampliar aqui a escala e não. Então, aqui, vamos colocar aqui, essa daqui é o comprimento da trajetória. S. Né? S. Comprimento da trajetória. Eu multipliquei 2π vezes o R, que é esse total aqui.
E a velocidade, então, vai ser comprimento S dividido. A velocidade vai ser igual a esse daqui, dividido pelo tempo, só que vamos colocar isso em segundos, vezes 60, que ficou Prof, você pegou a casinha. vezes 60. Agora ficou certo. Você pegou a casinha errada, prof. Peguei na casa errada aqui, H4. A mesa fica meio cheia por causa da mesinha, hein? Então ficou em torno de 7 pontos, arredondando, né? Que se a gente formatar para duas casas depois da vírgula, 7,49 quilômetros por segundo. É uma velocidade bem interessante, vamos dizer assim, né? Bem rápido. Velocidade de um satélite nessa altura. Quanto que ficou o seu, Pedro? Ficou esse valor também? Alô, Pedro? Oi, prof. Ficou sim. Foi esse valor. Então, vamos aqui, né? Ficou aqui. 7,49 quilômetros por segundo. Qual a aceleração que é da livre na órbita? Então, a aceleração é v ao quadrado sobre r, que é 7,49 ao quadrado, dividido por 7.010. Só que isso aqui vai ser uma aceleração em quilômetro por segundo ao quadrado. Vai dar um valor muito pequeno, né? Tá, então, a aceleração é esse vezes esse dividido por este. Podia ter feito a soma antes, né? Ficava mais fácil. Mais esse. Então, dá 0,008 quilômetros por segundo ao quadrado. É uma aceleração muito pequena. Vamos transformar isso aqui em metros por segundo ao quadrado. Então, o que é quilômetros por segundo ao quadrado? Então, vai dar 8 metros, que é aproximadamente igual metros por segundo ao quadrado. É aproximadamente igual à aceleração que a gente... a aceleração da gravidade. Opa. Então, em torno de 8 metros por segundo ao quadrado. Se colocar aqui, né? Se a gente já colocasse aqui 7.490, né, e calculasse direto também, ficaria, por assim, somar aqui só para... Então, esse é o raio, né? Então, aqui a velocidade, ali o raio. Então, igual este vezes este, dividido por este, né? Que ficou em quilômetros, eu tinha que transformar para metros. Então, ficar por 1000 aqui. Deixa assim. Igual esse vezes 1000. E aqui, então, K5. Não deu certo. Não. L4. Então, 8 metros, já fazendo transformação de unidades, né? 8 metros por segundo ao quadrado, que está bem próximo dos 9,8. Quer dizer, não subiu muito a aceleração,
não diminuiu muito o campo gravitacional, né, nessa altitude. Tá? Então, aqui aproximadamente 8 metros por segundo ao quadrado. Alô, pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo todos? Estão acompanhando a aula? Está tendo alguma dificuldade? Horário, sono? Professor, Tudo, professor. É. questão ali, você deixou tudo, só Oi. essa parte da aceleração se transformou para metro, mas a velocidade, de preferência, você pode Tá. deixar em quilômetro ou transfere para metro? É que daí, como eu coloquei a velocidade aqui, né? Então, documentar melhor aqui, né? Aqui, como eu encontrei a velocidade em quilômetros por segundo, multipliquei por 1000 e tive em metros por segundo, né? Aqui, né? Metros por segundo. Tá? A velocidade aqui. Podia deixar por... Esse daqui é o raio, né? O raio em metros. Tá? Aqui, né? Esse aqui é o raio em metros. Esse aqui é a velocidade em metros por segundo. Então, aí, quando eu calculei, eu já tive a aceleração aqui, né? K, que é esse aqui, o K7 ao quadrado, dividido, né? Então, V ao quadrado sobre R, já deu os 8 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui. Né? Eu transformei para comparar, mas pode deixar só para comparar com o 9,8, né? Para ver que não diminuiu muito, né? Qual deve ser a força centrípeta sobre um automóvel de 1.200 quilos, automóvel comum, simples, né? A 126 km por hora para vencer uma curva de 200 metros de raio. Então, 126 km por hora, 126 km por hora é igual a 126 divididos por 3,6, que é igual... Vou fazer aqui na calculadora, mas é rápido, porque no Excel até. 126 dividido por 3,6. 35, dá exato, 35 metros por segundo. Então, aqui é a velocidade. Para vencer uma curva de 200 metros. Então, está agora todo no sistema internacional. Velocidade e o raio. Então, a aceleração normal é V ao quadrado, 35 ao quadrado, divididos por 200. Isso daqui vai dar 6,125 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a força centrípeta? Então, a força centrípeta é igual a massa do automóvel, 1.200, vezes a aceleração, 6,125. Então, vezes 1.200 igual 7.350 newtons. Tá? Então, a aceleração centrípeta para um raio de 200 metros. Veja, essa força, só para fazer como exercício aqui, vamos pegar, por exemplo, em torno, diminuir aqui para uns 80 km, para 72, né? Pegar aqui, se a velocidade fosse 20 metros por segundo, o que ia acontecer? Só para a gente... Que está a ordem... Velocidades que se faz curva desses 200 metros aí, né? Só para a gente... De raio. Só para a gente ter uma ideia. Então,
Opa. A aceleração daria 2 metros por segundo ao quadrado e a força centrípeta daria 2.400 newtons. Veja, essa é a força que o freio aqui, melhor que os pneus, essa força ela está aplicada nos 4 pneus aqui para não sair, quer dizer, a força de atrito, né? Para segurar, tá? Então, para um valor de velocidade mais, né, mais ou menos aqui, a velocidade seria 72 km por hora, numa velocidade, então, 72 km por hora, 2.400. 126, quer dizer, você quase dobrou, não chegou nem a dobrar em termos de quilometragem, você triplicou a força necessária, né? Que a velocidade ela é um problema em curva, né? Quando você aumenta a velocidade, quer dizer, aqui eu dobrei a velocidade, não cheguei a dobrar a velocidade, né? E tripliquei a força necessária nos pneus. Então, qual deve ser o menor, vou pegar essa força aqui, qual deve ser o menor coeficiente de atrito entre a pista e o pneu do automóvel? Então, essa força que é centrípeta, que eu tenho aqui 4 componentes, mas é a força centrípeta nos pneus, que se divide em 4 aqui, né? Uma em cada um dos pneus. Essa força de atrito aqui, ela é proporcional ao quê? Então, a força de atrito é μ vezes a normal. E a normal, se a pista for plana, horizontal, 1.200, 12.000 newtons, né? Então, a força de atrito vai ser μ vezes 12.000 newtons. μ, pensando aqui na força de atrito máxima que eu teria que ter, quer dizer, no limite, né? Qual deve ser o menor valor do coeficiente de atrito? Então, menor valor do coeficiente de atrito máximo, né? Para termos de o coeficiente de atrito estático. Vai ser essa força de atrito, que é o 7.350, dividido por 12.000. Então, 7.350 dividido por 12.000. É um coeficiente de atrito bastante alto, 0,6125. Mas é um coeficiente de atrito bem comum, tá? É da ordem do coeficiente de atrito de asfalto mesmo, tá? Uma curva de 200 metros, né? Mas já está no limite aí com relação à segurança, né? Coeficiente de atrito desse aqui. Professor, Oi. Ali na força centrípeta, na fórmula, por que a gente não divide pelo raio? Não, veja só. Aqui, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, aqui tem v ao quadrado sobre r, a aceleração. Tá? Então, já tem aceleração aqui. Aí, a força centrípeta é a massa vezes isso daqui, que é a aceleração centrípeta. Então, eu estaria dividindo pelo raio para achar a força centrípeta se eu tivesse colocado a velocidade ao quadrado sobre r vezes a massa. Entendi. É isso, né, que você está vendo? Sim, aham.
Tá, mas é que eu já achei separado aqui o V ao quadrado sobre R, ó. Eu já dividi pelo R. Sim, entendi. Esse 6, 1, 2, 5, se eu não errei na conta, não sei se é isso que você está falando, então vou fazer de novo aqui. Não, a conta tá certa. 35 Era vezes só que 35. eu tava na dúvida, mas tá Tá. entendi agora. É que Obrigada. você estava esperando o R aqui na divisão na força centrípeta. Sim, é que aqui eu já tenho, né? Isso aqui já é V ao quadrado sobre R. Sim, Né? Então tá tá dividido certo. por R. Então, professor, obrigada. Né? Tá. Então aqui Mi vezes a normal 12 Newton, tá, 12.000 Newton, tá, faz direitinho. Vamos fazer esse último aqui. Um satélite geoestacionário mantém-se em um ponto a 36.000 quilômetros, esse já é bem mais distante, né, de altitude sobre o equador da Terra. Seu período de rotação é igual ao de rotação da Terra. Essa é a definição, né, do geoestacionário. Geoestacionário significa que, para que ele se mantenha em um ponto sobre, né, o equador da Terra, num determinado ponto sobre o equador da Terra, é preciso que o período de rotação seja igual ao período de rotação da Terra. Qual a aceleração do satélite? Então, em primeiro lugar, vamos achar o raio, então. Então, da mesma forma, está aqui a Terra, raio, a gente já viu, 6.730, né? 6.730 quilômetros. Aí ele está mais aqui, 36.000 quilômetros. E quero saber qual que é o período de rotação. Período de rotação eu já sei. Período de rotação T igual a 24 horas. Que é o período de rotação. Então, o R é 6.730 mais 36.000. Isso aí vai dar... Prof, ali não seria 6.370? 670. Ok. Troquei, né? 6.370 quilômetros. Aqui, quilômetros. 6.370. Então, aqui vai dar 42.370 quilômetros, certo? Então, eu já tenho raio. Vamos achar aqui o período em segundos. Vamos achar aqui o raio em metros, então é 42 vezes 37,37, vamos colocar em potência de 10, vezes 10 a sexta metros. Vou deixar assim que vai ficar melhor para representar. Então, 24 horas, 24 vezes 60 minutos, 24 vezes 3.600 segundos. Então, a velocidade... Então, eu tenho raio e tenho período. Então, a velocidade vai ser igual a 42,37 vezes 10 a sexta metros, divididos por 24 vezes 3.600 segundos. Então, calculando aqui,
42,37. 0, 3, divididos por 24. Professor, não tem que multiplicar por 2π? Opa! Ok. Muito bom. Então, vou arrumar aqui. Vezes 2π. Sim, o comprimento é vezes 2π, vezes 2, vezes π, igual. Então, aqui para mim ficou 3.081 metros por segundo. Vocês estão fazendo essa conta também, conferindo? Ficou aqui 2π vezes 42.370 metros, dividido por 24 horas, dividido por 3.600 segundos por hora, ficou 3.081 metros por segundo, então 3 quilômetros por segundo. Então, qual que é a aceleração? Então, a aceleração V ao quadrado sobre R vai dar esse daí. Okay. Três mil e 3.081 divididos por 24, dividido por 3.600. Deixa eu ver se está tudo certo. Vou começar de novo aqui. Então, 2 vezes π vezes 42.370.23, 2πr, divididos por 24 horas, dividido por 3.600. Direitinho. 3.081 metros por segundo. Então, ficou divididos ficou, então isso aqui ficou 0,22 metros por segundo ao quadrado. Então é uma aceleração muito pequena, né? Muito menor do que a aceleração da gravidade, né? 0,22, quer dizer, é um ambiente de microgravidade, né? Satélite geoestacionário. Existem satélites baixos, né? Satélite Professor, acho que alguma coisa aconteceu com o seu fone. A gente parou de escutar do nada. Aí. Voltou? É. Vamos fazer um cálculo diferente para ver se esse dado faz sentido. Vamos fazer o seguinte. A força gravitacional, né, é igual a G, massa da Terra,
ou não precisa nem ser a força gravitacional. O campo gravitacional é G, massa da Terra, sobre R ao quadrado. Então, vamos achar aqui o valor de G, tem que dar o mesmo valor, 0,22 metros por segundo ao quadrado. Vamos achar aqui a massa da Terra, já tem a massa, né? Massa. A massa da Terra em quilogramas é 5,972 vezes 10 a 24. 972 vezes 10 a 24. E G, achei então aí, Pedro. Esse G é o que mesmo, prof? É o campo, a constante gravitacional. Por aqui, constante da gravitação universal. Aqui. A gente tem vários valores aqui. 6,67. 384. Esse mais exato. 3,8 por 4 aqui. Isso. Vezes 10 na menos 11. Isso. Tá? Então, trazer a conta para cá agora aqui. Ficou G. Bom, não vou colocar os valores aqui, vou fazer direto na maquininha aqui. Então fica 6,674 vezes 5,972, 24 dá 13, vezes 10 dá 13. Então aqui ficou. G ficou 39,86. Só essa conta aqui que eu multipliquei. 10 na 13. Aqui ficou 4,237. Oh, estranho que eu escrevi. 4,237 vezes 10 a sexta ao quadrado. Dividido por 42,37, dividido por 42,37. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ficou 0,0222 vezes 10. Que é a mesma coisa, né? Aqui é vezes 10. O que a maquininha me deu? Então, arrumando aqui. 0, então, esse aqui foi o dado calculado, o G, calculado a partir da, mas assim, da gravitação universal, né? A força gravitacional é G, massa da Terra, massa do satélite, dividido por R quadrado. Bom, e isso daqui é a aceleração normal vezes a massa,
GMT R quadrado. Então, simplifica o M. Isso aqui que eu estou calculando, né? A aceleração. Então, tiro isso aqui. Metros por segundo ao quadrado. Então, está bem de acordo com os dados que a gente trabalhou ali. Então, está direitinho. Diz assim, quando alguém vai pôr um satélite em órbita, faz esse cálculo aqui. Faz esse cálculo, acha o valor da aceleração da gravidade no local e aí determina a velocidade, né? Então, eu poderia fazer o seguinte exercício aqui, né? Poderia fazer o seguinte exercício. Então, qual a altitude que se deve colocar um satélite artificial, ou o contrário, não, eu queria fazer o contrário. Qual a qual a velocidade de um satélite artificial que se queira colocar a, por exemplo, 20.000 quilômetros de altitude. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular, vamos dizer assim, né, aqui, então, não. Então, primeiro, calcula a força, ou melhor, né, calcula G, que eu não preciso calcular a força, calcula G para essa altitude. Então, G igual G grande, massa da Terra, sobre R quadrado. E 2, então com esse G é a aceleração que é igual a V ao quadrado sobre R. Então V vai ser raiz de G vezes R. Então, posso calcular dessa forma aqui. Então, V seria raiz de G MT R aqui. Bom, G vezes R, o R ficou confuso aqui. Deixa eu pôr aqui, né? V ao quadrado, aqui está G vezes R. G. Quem que é G? GMT R quadrado vezes R. Daria assim. Estou tirando a raiz aqui. Primeiro calcular V ao quadrado. V ao quadrado é G vezes R. Então, G é G, MT, R ao quadrado vezes R. Então, é raiz de GMT sobre R. Então, fica V igual. Esse aqui a gente já calculou, né? Só que, então, ficou
G vezes M ficou 39,86 vezes 10 a 13. 39,86 vezes 10 a 13. 20 mil quilômetros é 2 vezes 10 a 7. Vou ficar nisso aqui. Só para fazer e concluir a aula, a gente já passou um pouquinho, mas fica 39,86 divididos por 2 vezes 10 a sexta, né? Ao quadrado vai ficar 10 a terceira, então só extrair a raiz. Raiz disso daqui. Raiz de 1,993. 44,64 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, 44 quilômetros por segundo, né? Uma boa velocidade para colocar esse satélite em órbita, né? Vai colocar, né? O foguete tem que colocar ela em órbita nessa velocidade, né? O foguete tem que estar nessa velocidade soltando satélites. É uma tarefa, colocar um satélite em órbita é uma tarefa bem difícil, né? Bem importante. É isso, gente. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Obrigado pela substituição da aula. Então, a próxima sexta-feira a gente continua. E na sexta-feira, mais um pouco, daí na outra sexta-feira, já que na terça-feira a Sofia que vai dar aula prática, a gente vai fechar o conteúdo desse terceiro módulo. Então, mais 2 dias a gente fecha o conteúdo. Tá? Estou parando a gravação da aula. Aqui. Ok, deixa eu ver aqui a gravação.